Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG1-318-37-300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimentos espirituais para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @IG1-318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que é uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como ferramenta de divulgação, de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para também ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e Deus do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja, a tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu te peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos do exército dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação e permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Hoje de número ímpar. Escolha o número de 1 a 20. Hoje de número ímpar 19 e 20 par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé
e no sofrimento por Cristo. Versículo de 1 ao 4. Tudo, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo de Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 14 do livro de Lucas. Livro 14 do livro de Lucas contém 35 versículos. A cura de um hidrópico. Aconteceu, do 1º ao 4º versículo. Aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópito. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e dos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Ele, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueça de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: a corrupção e a destruição de Israel, do 1º ao 4º versículo. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai o Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos. Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia, mal e fazeis chegar ao trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros dos cevadouros. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos.
Ageu exorta o povo a reedificar o templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Sorteio do livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Sorteio, capítulo do livro de Malaquias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e o seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis, o meu monte nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das palmas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatuto e juízos. Gratidão pela presença. Vamos agora, eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio agora das ofertas, das mais de 40 ofertas. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 20. Oferta de número 20. Gratidão. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Leia em Mateus 16, 24 a 27, palavra do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um com a sua obra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à oferta de número 20. Examine em Mateus 25, 31 a 46, 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus o Cristo e os seus apóstolos afirmaram que os líderes dos ministérios e igrejas do Senhor Jesus têm que imitar eles, o Senhor Jesus e os apóstolos deles. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, a alma e o espírito, e a aliança com esses 4 alimentos. Todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário você ler
o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus, oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiveres junto conosco, nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Seja muito bem-vinda, Patrícia. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel contém 21 versículos, que diz assim: a educação de Daniel e de seus companheiros, do 1º ao 4º versículos. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a citou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Simeá, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutores em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 14 do livro de 1 Crônicas. De 2 Crônicas, perdão. Capítulo 14 de 2 Crônicas. Contém 15 versículos, que diz assim: o reinado de Asa, do 1º ao 4º. Abias descansou com seu pai e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz de 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e ocultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes e ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, interagir com essa nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, 1 capítulo.
contém 25 versículos. Diz assim: comunicações pessoais, saudações e bênção. Do 21 ao 24 versículo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero ver vossos corações, vós sereis restituídos. Saudando-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Ameaça contra Israel e Judá, do 1º ao 4º. Palavra do Senhor em visão veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Gratidão pela presença, mais uma vez. Capítulo 1 do livro de 2 Reis. Capítulo 1. Capítulo 1 do livro de 2 Reis contém 18 versículos. Acasias e o profeta Elias, do 1º ao 4º. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou o mensageiro e disse-lhe: ide consultai a Baal, Zebudé, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas os anjos do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobre para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal, Zebube, Deus de Ecrom? Pois isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 8. Oferta de número 8. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações
todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 8. Nossa oitava oferta é para você ou para quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que você pode se dominar, evangélico, ou esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritual. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. E eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora eu vou fazer o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Contém 15 versículos. Diz assim: o bom exemplo de Gaio. Do 5º ao 8º versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto os fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 32 do livro de Gênesis. Capítulo 32 do livro de Gênesis contém 32 versículos. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, do 22º ao 25º versículo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tornou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficaram ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo que este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Vamos a mais um livro. Livro de 2 João, um capítulo. Contém 15 versículos. O amor fraternal.
do 4 ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesses mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Jonas, 4 capítulos. Do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 21 versículos. A defesa contra os adversários, do 1º ao 4º versículo. Tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dias, renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o anomita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, pois estamos sempre desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio de mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 34. E lembrando, eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine lá em Mateus 16, 24 a 27 e em João 15. Oferta de número 34. Santo é você que crê no Senhor Jesus o Cristo, como Filho do Senhor Deus, que veio ao mundo através da Santa Maria. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que você que crê no Senhor Deus ou Cristo é um santo ou uma santa. Atenção, as imagens de esculturas não, mas você sim é um santo ou uma santa. Mas se você ou quem você trouxer até nós, que nos mostrar na Bíblia Católica que essa nossa afirmação
é uma mentira e que você crer no Senhor Jesus, não é um santo ou uma santa, vai receber uma oferta de 5 milhões de reais em dinheiro. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você leia o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão a todos pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e lembrando, mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Juízes, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Gratidão a todos pela presença. Capítulo 19 do livro de Juízes. Capítulo 19 do livro de Juízes contém 30 versículos. O levita e sua concubina, do 1º ao 4º versículo. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá serve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo conseguido seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe o coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre ao recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Vamos a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 44 do livro de Ezequiel. Capítulo 44 do livro de Ezequiel contém 31 versículos. Reformas no ministério do santuário, do 1º ao 4º. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me, Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, por ali mesmo sairá. Depois o homem me levantou pela porta do norte, diante da casa,
Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí no rosto em terra. Vamos a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Sorteio do livro de Apocalipse. Capítulo 16 do livro de Apocalipse. Capítulo 16 do livro de Apocalipse contém 21 versículos, do 1º ao 4º. O primeiro flagelo. Houve vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Vamos a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Obadias contém 21 versículos. Os pecados e os castigos de Edom. Visão de Obadia. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fez pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos a mais um livro, ao último livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. Apostasias nos últimos tempos, do 1º ao 4º. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quem proíbe o casamento existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusável. Gratidão mais uma vez. Estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou no comércio. E vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Vamos agora à revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente.
A terceira é você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas em Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oferta. Oferta de número 50. Oferta de número 50. E você que quer buscar o Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine em João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Oferta de número 50. Muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais em dinheiro que nossas 12 igrejas virtuais e ministérios canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 40 ofertas em que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais. Nossa proposta é para que você examine por nós mediante 12 de nossas mais de 40 ofertas que estamos apresentando há mais de um ano em todas as redes sociais, através de diversos canais. Essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 40 e suas atitudes e atividades não foram condenadas em uma única dessas 12 ofertas sorteadas para você, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data do lançamento da primeira mensagem com esta proposta, disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 11, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida financeira ou espiritual. Dá para mais uma? Dá para duas. Vamos sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 55. Gratidão, gratidão pela presença de todos. Oferta de número 55. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus, o Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios, tem na Bíblia Sagrada. Ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo, se apresentando e tendo atividades que confirmam esse título de apóstolo. E muita atenção, pois os apóstolos não têm permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus ou Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor, porque é só um rebanho e é só um pastor em todos os ministérios, como está escrito em João 10, 11 a 16 e Salmos 23, de 1 a 6. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Anuncie essa mensagem de número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus, entre em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus
com títulos que são permitidos para nós, seres humanos, recebendo o seu salário, como manda nas Escrituras Sagradas. Vamos agora aos sorteios dos 20 números que eu pedi no início da live, para você mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo lhe conceda um número e um número para você receber um capítulo e um livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos lá, ao sorteio dos números. Você que meditou, que pensou aí no número 12, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 14. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 32. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. E você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 19. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 44. Você que escolheu o livro de 17, o número 17, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário
das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos e aguardo vocês na próxima live.